muitíssimo obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com a comunidade, a gente poder trocar. Acho que faz parte da nossa missão. Nós somos imperialistas da computação, mas a gente tenta ser o imperialista do bem. A gente quer espalhar o nosso conhecimento para todo lado. A nossa área de ciência da computação é uma área de serviço. Nós temos a parte teórica interna voltada para o desenvolvimento da computação, mas também temos a área de vamos levar a computação para todos os lados, não porque a gente é bacana, mas para tentar ajudar os outros a ampliar os seus horizontes. Essa é nosso ponto de vista. Pessoalmente, eu tenho muito orgulho de ser professor de computação, de trabalhar no Centro de Inteligência Artificial, de ser professor titular do IME, mas a coisa que me dá mais gás é o fato de eu liderar equipes multidisciplinares. Em alguns dos meus projetos, eu trabalho com médicos, fisioterapeutas pulmonares, pessoal de fonoaudiologia, linguistas, e até uns caras de computação musical, tudo no mesmo balaio, tentando fazer todo mundo ir junto para um lugar. Então, esse é um dos meus grandes baratos de lidar com essas equipes multidisciplinares em várias das minhas atividades. Tá? E de vez em quando a gente faz um monte de conta também que ninguém entende. Tá? Então, em vez de falar de educadores, que eu não sei se eu sei o que são, tá? Eu vou falar sobre vai substituir os seres humanos. Tá? Então, no final eu vou chegar na educação, espero. A ideia é a seguinte, eu vou responder essa pergunta, a inteligência artificial irá substituir os seres humanos? E a minha resposta é, claro que não, e óbvio que sim. Tá? Para que eu já vou colocar o debate no ar. Então, a inteligência artificial irá substituir os seres humanos e os educadores. Eu vou falar sobre aspectos técnicos e tecnológicos. Eu sempre aproveito para contar um pouquinho das entranhas do que está por trás, sem entrar muito para as pessoas entenderem de onde veio isso. O que está acontecendo? É mágica? Não é mágica, não é de bruxaria. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém consegue prever, porque a melhor forma de prever é computar. Mas, claro que o pessoal sabe o que está acontecendo, é importante a gente ter uma noção do que é a inteligência artificial, do que ela faz e por que ela faz de vez em quando errado. E, inclusive na coluna de hoje eu falei, é intrínseco os erros. Vocês nunca vão conseguir se livrar desses erros, a não ser que mude a arquitetura, só que já tem tantos bilhões enterrados aqui que vai levar um tempinho para o pessoal deixar mudar. Tá? Nós estamos sob fortes pressões econômicas aqui nessa área, não tem como fugir disso. Então, eu quero falar sobre aspectos tecnológicos, eu vou falar sobre aspectos filosóficos ou biológicos filosóficos, eu não vou fugir da definição do que é inteligência, tá? Vocês vão falar de inteligência artificial, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre as profissões, os trabalhos que estão desaparecendo, que nós formamos essas profissões, nós temos que nos adaptar, vou tentar mostrar para onde que nós vamos nos adaptar, e no final eu vou ver será que os educadores vão ser substituídos pela IA? Então, vamos começar com o claro que não, né? A inteligência artificial vai substituir os seres humanos? Para dizer claro que não, eu preciso entrar um pouquinho nas entranhas, um nível abaixo da superfície. Tá? Então, eu vou falar sobre treinamento desses large language models, esses grandes modelos de linguagem. Ele tem 3 fases. Tá? A primeira fase é o que eu chamo de treinamento de decodificadores. Eu vou explicar o que é isso, desculpa pelo palavrão. Tá? A segunda parte é a parte que vai dar uma personalidade para essa inteligência artificial. Tem um nome técnico, esse nome não fui eu que eu dei, chama aprendizado por reforço com feedback humano. Tá? E a terceira fase é uma sofisticação, aqui a gente chama aí de chain of thoughts ou um trem de pensamentos, tá? Para sofisticar as respostas da IA. Foram passos que foram seguidos pela tecnologia. Vou parar de dar nomes, vamos tentar explicar o que acontece. Tá? Então, a grande mudança, o amadurecimento da área surgiu em 2017, quando foi proposta essa tecnologia aqui de Transformers. Esse desenho da direita, ele já está impresso no meu cérebro, que é o desenho principal do artigo que surgiu em 2017.
Quando surgiu esse artigo em 2017, ninguém sabia o que fazer com ele, nem quem inventou. Os caras tiveram uma ótima ideia, tá? Eles não sabiam treinar, eles não sabiam como fazer, eles acharam, olha, isso aqui dá para escalar, botar muitas camadas uma em cima da outra, a gente resolve os problemas que a gente tem de aprendizado profundo, tá? Mas qual o problema que eles estavam... Então, eu costumo dizer que tudo que veio antes disso é pré-história. Na minha área, qualquer coisa que veio antes de 2017 pode ser categorizada como pré-história. Olha para ver como a minha área é ridiculamente recente, tá? No entanto, se eu quiser explicar o que está aqui, eu tenho que contar a pré-história. Então, nos meus cursos de pós-graduação, eu vou lá e explico passo a passo como é que se chegou aqui, tá? Na verdade, a área de inteligência artificial é uma das poucas que tem data de nascimento. Ela surgiu numa conferência de 1957, eu acho, um seminário que tinha o nome Inteligência Artificial, e a partir daí foi surgindo, foi evoluindo. As ideias já estavam começando a ser fermentadas, mas a grande ruptura que levou para os desenvolvimentos que em 2022 chegaram no lançamento do ChatGPT, a primeira LLM gerativa pública, tá? Faz 3 anos. Que ridículo. Parece que foi o século passado, mas é ridículo, 3 anos. E eu comecei a fazer minha coluna 6 meses depois. Então, sei lá, eu estou mais nessa onda aí, estamos fazendo o tempo inteiro. Tá? Quando surgiu as LLMs para o público, eu já as conhecia. Eu já tinha dado minha primeira palestra depois da pandemia, foi lá para o pessoal da física, que me convidaram, e eu apresentei essa arquitetura. Falei, isso aqui é o futuro. Então, e era mesmo. Agora, tem muito dinheiro envolvido nisso aqui, e isso atrapalha bastante. Então, tem uma confusão enorme. O que é oba-oba? O que é ciência? E o que é ruído, marketing e um monte de outras coisas. Nem nós que estamos no meio sabemos muito bem. Mas eu já estou querendo passar para uma fase que eu chamo que é a fase pós-FOMO. FOMO é o grande promotor da área, tá? É o medo, é o fear of missing out. Esse foi o grande impulsionador da área por muito tempo, nos últimos 3 anos. E eu acho que o medo não é ele é um ótimo amigo. É bom você ter o medo do seu lado, porque ele vai te aconselhar bem. Mas para tomar decisões, para ir para frente, gastar bilhões, vou gastar bilhões porque eu tenho medo de que se eu não gastar, eu vou ficar para trás. Eu acho que esse não é uma estratégia, digamos, sustentável. Então, nós precisamos agora aprender a usar a tecnologia, entender o que ela faz. Não porque se eu não usar, eu vou ficar para trás, porque há algum medo, mas eu tenho que saber usar a tecnologia porque eu tenho um objetivo e essa tecnologia vai me ajudar a chegar nesse objetivo. Essa mudança, o pós-FOMO. Não quero falar, eu não aguento mais aquela história, se você não usar a inteligência artificial, você vai ser substituído por alguém que já... Eu não tenho mais paciência para isso, nenhuma. Tá? Nós temos que fazer o que é que nós queremos fazer e como é que a gente faz isso usando os recursos que estão aí disponíveis. E se a gente usar esses recursos, quais riscos nós estamos correndo, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Eu queria explicar para vocês que toda essa tecnologia surgiu com o problema de tradução. O que é que a gente estava resolvendo aqui é o problema de tradução entre linguagens. E tudo que a gente faz hoje em dia é tradução. Tá? Eu tenho um projeto que trabalha prevendo as propriedades do cimento. Tá? Eu pego a produção de cimento, os dados da produção de cimento, e quero prever uma propriedade que... eu quero prever hoje uma propriedade que o cimento vai curando e vai endurecendo e leva 28 dias para ele ficar para saber se a laje vai ficar de pé ou vai cair. Tá? Eu quero hoje prever 28 dias lá na frente. E isso também é um problema de tradução. Eu estou traduzindo as propriedades do cimento, da produção que eu tive nos últimos tempos, sei lá, 1, 2 semanas. Eu quero prever como é que ele vai se comportar daqui 28 dias. Então é um problema de tradução. Tudo que nós fazemos é tradução. Mas, obviamente, quando surgiu o problema de tradução, a ideia a gente coloca uma sentença, ela vai sendo processada, tá? E ela vai sendo codificada. Eu pego uma sentença inteira e eu gero um código.
Este código é o resumão da entrada. E aí acontece o seguinte, e assim que é gerado tudo que nós temos nas LLMs, tá? Isso aqui já é a LLM. Eu faço o seguinte, eu pego o código, tá? E dou um start. Com o código e o start, eu gero a primeira palavra. Aí eu pego a primeira palavra gerada, ponho aqui no fim. Então, com essas duas palavras e mais o código, eu vou gerar a terceira. Gerei a terceira, alimento, com essas 3 palavras e o código, eu gero a quarta. E assim eu vou gerando a próxima palavra, e a próxima palavra, a próxima palavra, a próxima palavra, até que gera uma palavra especial de terminou o texto. E aí a gente para. Então, tudo que a gente faz é, pega um código e gera a próxima palavra, e a próxima palavra, e a próxima palavra, e a próxima palavra, e a próxima palavra. Porra, Marcelo, é só isso? É só isso. Tá. A entranha básica é um gerador de próxima palavra. É tudo que nós temos na tecnologia. Não é bruxaria, não é mágica, na verdade, é o seguinte, um pouquinho, para vocês eu posso falar? Posso falar? Se eu estiver falando muito palavrão, vocês me avisam. A gente gera uma probabilidade, ver qual é a palavra do meu vocabulário inteiro, sei lá, 40 mil palavras do vocabulário, que mais se aproxima desta aqui, e essa é o gera a próxima palavra. Então nós vamos gerando distribuições de probabilidade, vendo no meu vocabulário qual dessas coisas é o mais parecido com isso, e gero a próxima palavra, ponho lá no fim, pego toda a sentença até agora, processo, gero uma probabilidade, vejo qual a palavra mais parecida, e vou fazendo assim sucessivamente, ad nauseam, o tempo todo. Então, o que está por trás dessa teoria é isso. Eu estou traduzindo uma coisa em outra. Ah, mas como você está traduzindo se não tenho... Aqui, ó, como é que eu estou gerando o inglês se eu não tenho o português antes? Calma que eu chego lá, a gente explica. Mas o funcionamento fundamental é esse. Geração da próxima palavra. Tá? Tanto que uma das principais críticas dessa área é que eles são papagaios estatísticos, né? Como é que é? Stochastic parrots, tá? Papagaios estocásticos. Que é uma das formas de apresentar isso aqui. Tá? Mas é isso, no fundo, por trás de tudo, esse é o processo. Muito bem. Ok, agora você já sabe que transformers são tradutores e os decodificadores são essa segunda parte. Então, a primeira parte chama de um codificador e a segunda parte é o decodificador. Essa é a geração da próxima palavra. As LLMs são decodificadores puros. Tá? Não tem a parte codificadora. Como é que você decodifica alguma coisa se você não tem o código? Calma, tá? Mas é isso que elas fazem. Então, quando surgiu isso aqui, ninguém sabia como treinar. Muito bem. O codificador é o mais simples de entender. Então, o primeiro LM, baseado em Transformer, era só o codificador. Na verdade, o treinamento deles é mais complicado, mas ele precisa de menos parâmetros e dava para fazer em máquinas mais simplesinhas, apenas $50 mil. Na verdade, a gente está treinando isso hoje em dia, as máquinas são mais baratas do que isso. Tá? Esse slide está um pouco desatualizado. Então, a gente tem... Quando a gente começou a fazer o codificador, ele começou com essas necessidades de muitos dados. Esses codificadores geraram aquilo que a gente chama de inteligência artificial preditiva. É só um nome. Você gera um codificador, praticamente você codifica a sentença inteira ou o texto inteiro. Essas ferramentas aqui permitiram a gente fazer processamento de texto. Antes fazia processamento de palavras, sei lá, você tirava as vírgulas, tirava as palavras como de, todas as preposições, ok? Jogava tudo como se fosse um saco de palavras e fazia processamento. Eu chamava assim processamento de saco de palavras, tá? Bag of words. Aqui não, aqui a gente processa o texto inteiro, com casca e tudo, com as vírgulas, com tudo que tem lá dentro, tá? E eu codifico. Uma vez que eu tenho esse codificador, aí eu posso fazer uma classificação. Eu posso pegar esse código e tentar fazer
fazer ele confessar o que é que tem naquela sentença. Então, por exemplo, o que você pode fazer para confessar? Eu posso fazer ele confessar se a sentença é positiva ou negativa. É aquilo que a gente chama de análise de sentimento. Será que é um texto elogioso ou é um texto crítico? Eu posso pegar e marcar partes do texto. Eu quero saber quais são aquilo que a gente chama de entidades mencionadas, os nomes próprios que estão lá dentro. E se eu conseguir classificar aqueles nomes próprios, eu a partir disso aí, então, começo a ter um pequeno passo de compreensão do que está no texto. Então, esse aqui é o codificador, a primeira parte, que até hoje em dia, o pessoal quando fala de LLM esquece disso aqui, mas esse foi o primeiro passo. Logo em seguida vieram então, a codificação é a base de previsão. Então, eu pego o texto, gero o código eu coloco no preditor e posso fazer uma previsão à classe. Se aquela sentença é positivo, negativo, e uma série de outras coisas em relação aos textos. Não dá para entrar em detalhes aqui, mas isso forma a inteligência artificial preditiva. Tá? Eu vou voltar nela, porque quando estourar a bolha das LLMs, o pessoal vai voltar a olhar para isso aqui. Isso aqui dá para fazer bastante, a gente desenvolve bastante coisa com isso aqui. Muito bem. Tá? Já os decodificadores são caros, tá? Os decodificadores são muito caros, você precisa de uma quantidade centenas, milhares de vezes maior de texto para treinar. Você vai gerando a próxima palavra, a próxima palavra, a próxima palavra, a próxima palavra, até que chegar a aquele, acho que eu vou chamar de, então, tá? O EOS é end of sentence, tá? É a palavra especial. Você começa com uma palavra especial que é o start e termina com o finalzinho aqui. Essa é a ideia básica dos decodificadores. E o decodificador aqui está gerando a sentença a partir de um código. Como é que a gente resolve esse problema? Tá? Os grandes modelos de linguagem são só decodificadores. Tá? E como é que a gente faz se a gente não tem o código? A gente dá um começo de sentença para ele, porque ele vai gerando a próxima palavra, a próxima palavra, a próxima palavra. O que é esse começo de sentença? É o tal do prompt. Então, basicamente, a inteligência artificial moderna, gerativa, se dá um começo de sentença, pode ser uma pergunta, e ele vai completando, tá? E até que ele gera, terminou, e ele apresenta a resposta para você. Esse é o funcionamento mais básico da inteligência artificial gerativa. Marcelo, você está sendo muito técnico. Bom, essa eu preciso contar para vocês o que é essa tecnologia. Não é milagre, não tem nada, é só isso, é o gerador de próxima palavra. Ok? Tá? Então, a gente treina a inteligência artificial, ela aprende padrões de geração de linguagem. Então, qual é a grande contribuição do século XX para a história do pensamento matemático? Bom, desde os antigos a gente sabe a importância da geometria e da aritmética. Tá? Desde os babilônios, sei lá. Depois o pessoal foi avançando, desenvolveu, sei lá, o cálculo, equações lineares, sistemas de equações diferenciais, etc. Blá, blá, foi tudo evoluindo. Tá? O que o século XX, apesar de não ter começado no século XX, que o século XXI está mostrando para a história da humanidade, é o poder dessa história de reconhecimento de padrões. Tá? Nós estamos reconhecendo padrões, tá? Alguns deles são espúrios, tá? Alguns são padrões, são correlações casuais, por isso que ele alucina de vez em quando, tá? Mas alguns deles são padrões verdadeiros, tanto que parece que foi escrito por gente aquele negócio lá. Tá? Então, se você me perguntasse há 10 anos atrás, nossa, será que a gente vai conseguir aprender os padrões? Eu acho que não. Mas agora eu acho que sim. Não é verdade? Agora eu não acho, agora eu estou vendo. Tá? Então, o que nós fazemos é reconhecimento de padrão. Padrão de gerar a próxima palavra. Porra, é só isso? Que droga, né? Só isso. Ele está pensando, ele está raciocinando? Não. Ele está gerando a próxima palavra. Ele está reconhecendo o padrão e vendo qual é a palavra mais provável que tem lá e está gerando a mais provável. É isso que ele está fazendo o tempo inteiro. Não tem milagre aí. Tá? Tem um monte de energia sendo gasta para treinar e para gerar isso aqui. Tá? Agora, milagre não tem. O meu objetivo aqui é desmistificar. Porra, que cara mais burro. Quando vocês falaram que ele é burro, aí vocês começaram a entender alguma coisa. Opa. Beleza, aí já estamos em outro patamar. Vamos discutir agora o de verdade. Ok, então,
Então, quando a gente tem uma LLM, a primeira fase é isso, é o treinamento do decodificador. Nós vamos gerar a próxima palavra, a próxima palavra, a próxima palavra, até que uma palavra especial de fim, end of sentence, qualquer end of text, o que você for aqui, seja gerado. Isso gera a alcunha de papagaio estocástico. Maravilha. Só que aí a tecnologia foi evoluindo, e agora eu vou contar o que aconteceu nos últimos 2 anos. Logo depois que foram colocados isso aqui, os dados são implicitamente, eu posso discutir outra hora, mas são implicitamente sexistas, racistas e preconceituosos. Os dados, tá? Não uma sentença, não tem nenhuma sentença que fala, olha, branco é lindo, preto é feio, mulher não sabe nada. Não tem nenhuma sentença assim, e mesmo assim os dados, a distribuição estocástica dele tem um monte de preconceitos embutidos, porque eles vieram de uma sociedade que tem esses preconceitos embutidos. Então, eles perceberam que para não gerar sentenças desagradáveis, você precisava de uma segunda fase. A gente precisava educar a LLM. Tá? Então, essa aqui, e teve vários métodos de tentativa, e o que vingou é esse aqui, é o aprendizado por reforço com feedback humano. Tá? Então, o feedback humano, ele vai mexer naquelas probabilidades no fim do processo. Você tenta uma outra estrutura de, não fala isso, eu vou mudar a probabilidade da próxima palavra para depois, em vez de você vir por aqui, você ir por ali. E você acaba dando uma personalidade. Já há testes de personalidade de LLM. Se ela é uma LLM gerada pelos Emirados Árabes Unidos, não pode falar mal da família real. Se ela é uma LLM gerada pelas Big Techs americanas, você não pode falar mal do capitalismo. Se é uma LLM chinesa, você não pode falar mal do regime comunista e por aí vai. E isso é de propósito. Tá? Isso é feito com intenção. Esta personalidade é adicionada nessa segunda fase. Então nós já temos o gerador estocástico de palavras, e a gente vai modular a probabilidade dele com esse método que chama feedback humano. Tem um monte de humano lá. Acho que a parte cara de treinamento das LLMs é pegar aquele exército de pessoas, psicólogos e outras coisas, que ficam garantindo que o treinamento está indo na direção certa. Você precisa dar uma personalidade. E aí tem uma terceira fase, que é sofisticar a LLM. Ela tem uma terceira fase, que é o trem de pensamentos. Tá? O que é isso? Primeira coisa, se vocês acham que todas as conversas de vocês com a LLM está sendo registrada, não achem. Tenham absoluta certeza. Tá? Não achem, não tenham suspeita. Tenham convicção plena. Tá? Porque está. Tá? E ele está sendo usado aqui. Então, esse é um exemplo claro de que nunca, quando fala, Big Data, você tem Big Data. Primeiro, eu nunca tenho Big Data, nem trabalhando com cimento, nem trabalhando com língua tupi, nem trabalhando com voz, nunca tem Big Data. Você nunca tem dados suficientes. Ninguém, nem a OpenAI. Porque se a OpenAI tivesse dados o suficiente, o ChatGPT não era gratuito. Tá? Ele é gratuito porque ele está usando o que você está dando para ele. O que você está dando para ele? O resultado do seu cérebro. A pergunta que você faz é muito importante para ele. Para quê? Para isso aqui. Ó. Então, se você perguntasse em 2022 para o ChatGPT, fazia de conta que ele já estava em português. Aí, no começo ele só falava inglês, aí o pessoal descobriu, opa, ele fala português também. Tentava falar em português e ele respondia em português. Mas que droga, eu só treinei ele em inglês, como é que ele está falando português? É um milagre. O pessoal chamava isso de comportamento emergente. Na verdade tem motivo, está na coluna de hoje. Tinha 2% das sentenças usadas para ele eram em outra língua. E isso já foi suficiente para ele começar a aprender as outras línguas um pouquinho, é um padrão de geração. Tá? Depois ele falou, é isso, então vamos dar outras línguas. Hoje em dia dá pelo menos 20 línguas são treinadas no ChatGPT e nos outros. Muito bem. Tem muita coisa para contar, não dá tempo. Mas o que é esse chain of thoughts? É o seguinte, você pergunta para o ChatGPT há 3 anos atrás, qual é a cor do céu? Aí o ChatGPT vai começar sempre puxando o seu saco, muito obrigado por estar aqui, blá, blá, ele é um puxa-saco por projeto, tá? O céu é azul. Isso, hoje em dia, se você
fizer a mesma pergunta, eu convido vocês a perguntar ao ChatGPT qual a cor do céu, ele vai fazer um tratado sobre condições climáticas e como isso afeta a coloração do céu. Não, se estiver chovendo está cinza, mas antes do pôr do sol aqui, dependendo da latitude, não sei o quê, assim, vários parágrafos para dizer qual é a cor do céu. Tá? Como é que é feito isso? Como é que é feito isso? É pelo esse método de Chain of Thought. Ele simula uma interação de um usuário com ele mesmo. O usuário pergunta, qual é a cor do céu? Ele vai responder é azul. Tá? Aí ele pensa, qual é a próxima iteração que esse usuário vai fazer? Como é que ele sabe disso? Ele gravou tudo que vocês fizeram e aprendeu a gerar ele mesmo a próxima pergunta. Aí ele pega a próxima pergunta e gera a próxima resposta. E aí ele gera a terceira e a quarta, até uma hora que chega. Ele gera esse diálogo internamente. O ChatGPT não mostra isso para você, mas o DeepSeek mostra. Se vocês entrarem lá no DeepSeek, ele vai mostrar esse diálogo sendo gerado, esse Chain of Thought. Tá? E no final ele pega esse dialogão que ele fez com as perguntas e respostas, essa simulação de diálogo, esse trem de pensamento, e aí ele faz uma coisa que ele faz bem desde o começo, que é resumir um texto. Então ele gera aquele diálogo todo, e se estiver chovendo, e se for perto do vulcão, e se for não sei aonde, tá? Gera tudo isso, resume esse textão num outro texto, vários parágrafos, te dá a resposta. Aí te dá essa resposta toda de como esse tratado sobre as condições climáticas e a cor do céu. Tá? Então isso também está acontecendo lá. É assim que ele vai se sofisticando, graças a iterações todas que foram feitas com ele. Então, saibam que se vocês estiverem usando eles para educar as crianças, vocês vão estar também educando o ChatGPT para fazer outras coisas. Tá? Não tenho outra ilusão. Tá? O problema é que todo esse método aqui, eles registram a conversa e só depois vão treinar essas outras partes de geração de diálogos, etc. Parari e parará. Não há aprendizado contínuo, tá? Que é totalmente diferente do que acontece na natureza. Totalmente. Então vamos falar sobre isso. Tá? Vou falar sobre razões filosóficas. O que é inteligência? Inteligência, para mim, é o resultado de um processo evolutivo. Tá? Desde que surgiram os primeiros animais, ainda dentro d'água, 600 milhões de anos atrás, tá? O processo de... A vida surgiu, a Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás, a vida surgiu, levou 1 bilhão de anos para ter vida, mais ou menos, e aí a coisa vem evoluindo, os celulares, demorou sei lá quantos bilhões de anos, assim, há 600 milhões de anos, 550 milhões de anos, aconteceu um fenômeno fantástico, que foi o aparecimento da simetria bilateral. Os primeiros animais não tinham simetria bilateral. Você pega aqueles pólipos, as anêmonas todas, elas são parecidas, seguiram a linha dos primeiros animais, eles são fixos e não tem simetria bilateral. Quando surgiu a simetria bilateral, tá, evolutivamente, foi um grande avanço. Tá? Foi aí que começou a aparecer a inteligência animal. Para que serve essa simetria bilateral? Navegabilidade. Todos os meios de transporte até hoje têm simetria bilateral. Pode ser canoa, avião, foguete, o que vocês quiserem. A simetria bilateral é a melhor solução para a navegabilidade. Para você conseguir se locomover no espaço e fazer pequenos desvios de rota. Não é fantástico? Eu também, quando eu me entendi, falei, putz, e isso foi o primeiro grande avanço da inteligência. Que começou a controlar aonde que vai, aonde que não vai, etc. Esse foi o grande passo para o aparecimento da inteligência animal. Tá? O que isso tem a ver com a nossa inteligência artificial? Nada. A nossa inteligência artificial não passou por nada disso. É um monte de gente botando lá para gerar a próxima palavra e não sei o quê. Tá? Então, e o aprendizado animal sempre foi contínuo. Desde os primeiros peixes, as anêmonas, ou o que quer que seja, eles aprendiam... eu não contei para vocês o que é um animal. Isso é importante. O que é um animal? O que caracteriza um animal? Tá? E o que é um pacote, tá? Mas o que caracteriza o animal é o estômago. O animal é aquele que faz digestão interna. Para você ter estômago, você precisa ter algo que retém ele no estômago. Você precisa ter músculo que fecha. Desde a anêmona, peixe, nós, mastigar,
tá? As anêmonas ainda têm um ânus boca. Nós já temos o ânus e a boca no outro, um tubinho, tá? Tô falando alguma mentira chocante aqui? O legal da minha área é que você pode falar do que você quiser, tá? Dos outros também. Isso eu acho super legal. Então, e o negócio é o seguinte, para você ter o músculo que fecha, você precisa ter neurônio. Os primeiros neurônios eram basicamente uma ligação entre sentiu que a comida entrou, fechou. E esses neurônios aí foram evoluindo para depois fazer a navegabilidade e uma série de outras coisas. E desde o começo esses neurônios aprendiam. Começaram a aprender e uma série de outras coisas. Eu tenho um par de aulas que eu dou sobre o aparecimento quando eu dou o curso de inteligência artificial, eu falo, mas o que é inteligência? Eu conto toda essa história aí. Tem um livro maravilhoso que chama A História da Inteligência Animal, tá? Que eu recomendo fortemente para as pessoas que estão interessadas nessa área dar uma lida. Me abriu os horizontes de uma maneira assim fantástica. Tanto que eu fui dar uma aula sobre esse livro. Né? E esse aprendizado é constante nos seres vivos, em todos. Não tem nenhum ser vivo que primeiro treina, depois aplica, que é o que acontece em 100% dos nossos casos aqui. Tem um monte de gente que falava never ending learning e não sei o quê, mas nunca, não é assim que as coisas funcionam. Primeiro você coleta dados, depois você aprende, aí você vai executar. É assim que é feito até hoje. Na natureza não é assim que é feito desde sempre. É completamente diferente. Tá? Nosso aprendizado de máquina ainda é estanque. Então isso aqui é uma breve história do aparecimento da inteligência animal, só para falar que o que a gente está fazendo é muito diferente. Tá. Então, mas aí agora vamos para a segunda parte. Será que a inteligência vai substituir os seres humanos? É óbvio que sim. Tá? Em muitas áreas, algumas profissões estão morrendo, desaparecendo. Acho que uma que vai desaparecer, o que está mais me preocupando, é a área de ciência da computação. Hoje em dia você faz vibe coding, você fala, ChatGPT, me gera aí ChatGPT não, está morrendo. O Gemini, me gera um programa em Python que faz não sei o quê. Eu costumo fazer isso na primeira aula do curso de introdução à programação. Falar, me gera um programa que eu explico para os alunos o que é número binário. Falo, me gera aí um programa que converte de número decimal para binário. E acho que 100% das vezes ele gerou um programa certo. Eu falo, esse programa está certo. Vocês não têm condições nem de saber que está certo, nem que está errado. Vamos rodar, olha, roda, tá? Funciona. Aí os alunos ficam, para dar uma coceira, para eles quererem aprender o que está certo. Eu acho que no futuro nós vamos ser editor de conteúdo, não mais gerador básico. Você vai ter algo que gera um pedaço de mármore e a gente vai ter que ir lá só lapidando, esculpindo aquele conhecimento lá. Tá? É uma das possíveis encaminhamentos para a área de ensino. Nós vamos ser editores de texto. Então, existem vários desaparecimentos causados pela inteligência artificial. Isso é um horror? Não. Isso é inevitável com qualquer tecnologia. Tá? Hoje em dia nós não temos mais leiteiro, não temos mais acendedor de lampião de gás na rua, não temos mais uma série de coisas, tá? Compensação bancária. Alguém se lembra de cheque? Como é que passava? E não sei o quê. Meus filhos não sabem nem o que é cheque, acho que nunca viram um cheque. Tá? E a tecnologia evolui e algumas profissões morrem e outras aparecem. Vai fazer o quê? Tem que continuar seguindo. Então, com a inteligência artificial vai ser diferente? Não. Não há motivo nenhum para supor que vai ser diferente. Então, profissões e trabalhos vão desaparecer. Tá? O que era ensinado na Idade Média era bem diferente do que é ensinado hoje em dia e do que vai ser ensinado daqui a 20 anos. Fazer o quê? Adapta-se. Tá? Não é o intrínseco da inteligência artificial, é intrínseco da evolução, qualquer uma tecnológica. Tá? Como se ensina hoje em dia e como se ensinava antes da existência de luz elétrica, tá? Faz diferença. Então, tem vários trabalhos que estão desaparecendo. E é isso que eu mencionei na minha coluna. Tá? Quem é que beneficia com coisas como essas LLMs? Tá?
As LLMs, elas alucinam ou elas funcionam dentro de um escopo limitado. Você faz uma pergunta para ela, ela te dá uma resposta, que até pode ser verdadeira em determinado contexto. Quem não tem experiência não é capaz de, vou usar um termo de linguística, não é capaz de fazer ter uma implicatura de em que contexto aquilo lá é válido, tá? E vou dar um exemplo, só para vocês entenderem o que é um contexto válido, tá? Tem certas perguntas que não pode ser repetida, não pode ser respondida com um mero sim e não. Nem o sim, nem o não são perguntas, são respostas adequadas por causa da implicatura. Se eu pergunto, você parou de bater na sua mãe? Se você responder que sim, que eu não bato na minha mãe, você fala, então você batia, tá? E ou você falar, não, você continua batendo. Em ambos os casos, você vai ter uma implicatura de que você está batendo na sua mãe, tá? Então, certas, uma resposta simples, sim ou não. Tem muitas perguntas que não dá para responder sim ou não por causa de toda essa implicatura. E a mesma coisa, esse mesmo fenômeno ocorre com os textos do ChatGPT. Você dá uma resposta e tem uma implicatura aí de tudo que está acontecendo. Quem não tem experiência não consegue detectar. Se eu vou responder sim é porque eu estava batendo na minha mãe, né? Então, não percebe. Não percebe. Não sabe detectar, não tem a experiência. Então, essas ferramentas acabam sendo ferramentas boas para quem já tem essa experiência, esse sensor para falar, essa aqui é a resposta verdadeira para esse contexto, fora desse contexto aqui não funciona. Então ela acaba sendo uma ferramenta muito boa para quem tem experiência de trabalho, está poupando, mas para quem é o estagiário, quem está começando, quem ainda não desenvolveu a sensibilidade da área, o cara vai falar, olha que maravilha, me deu a resposta perfeita, que não é perfeita porque tem toda uma implicatura em torno do que foi gerado naquele texto. É uma propriedade do texto ter uma implicatura. Tá? É indissociável. Então, quem é inexperiente aceita toda a sugestão da LLM e não sabe em que contexto aquilo lá é aplicável. Isso aqui é uma inferência. Tá? E aqui vem a lição de casa que eu falo para você. Isso aqui é anedótico, é especulativo. Eu adoraria que o pessoal da educação me disse isso. Como é que mede? Eu que pergunto, como é que vocês medem essas coisas? Então, mas aí vem os desafios. Bom, se é bom para substituir estagiários, vamos acabar com os estagiários, vamos botar o ChatGPT no lugar dele, mas espera, como é que você vai fazer o cara criar experiência? Você vai ter o que vocês têm hoje em dia, eles se aposentam, morrem, etc. E como é que entra a nova geração? Isso é um grande desafio para as empresas. Tá? Você substitui os estagiários, você vai estar acabando eliminando os experientes do futuro. Então, talvez valha a pena... ou você fazer um treinamento junto com o ChatGPT assistido, você tem um tutor, que é o tutor do humano com a máquina, não é o tutor do humano sozinho, é o tutor do humano com a máquina, e a máquina, se ela passar a ser entendida só como mais uma ferramenta, da mesma forma que você ensina alguém a usar uma britadeira, ou ensina alguém a usar um bisturi, você vai ensinar alguém a usar o ChatGPT para trabalhar. Eu vejo dessa forma. Senão você vai acabar com os estagiários e você não vai ter, logo acabou a força de trabalho. E, obviamente, essas informações são meramente anedóticas. Gostaria de vê-las medidas. Gostaria de saber de experimentos que foram feitos por pesquisadores da Universidade de São Paulo, mostrando que eu vou consumir isso aí rapidinho. E vou falar na minha coluna. Se eu ainda tiver coluna. Sei lá até quando eles vão me permitir ficar falando isso. Tudo bem. É muito difícil fazer previsões também, tá? Sobre o futuro do trabalho. Esse cara aqui, esse sujeito aqui, o Geoffrey Hinton, ele é o padrinho da inteligência artificial. Ele que recuperou a forma de treinar as nossas redes neurais em 1986. Tá? Ele foi um grande promotor da visão computacional. Tá? E já ganhou o prêmio Turing, já ganhou o prêmio Nobel em 2024, ganhou tudo. Tá? Mas apesar de ele ter esse grande laureado, grande nome, ninguém duvida da competência dele, ele também fala bobagem. Tá? Isso quer dizer que ninguém é imune a falar bobagem. Ninguém é imune a errar a data da palestra, essas coisas.
Então, o que ele falou? Em 2015, ele falou, olha, o pessoal que trabalha com radiologia está fadado a desaparecer. Vocês, radiologistas, mudem de profissão. Tá? Já passaram 10 anos da previsão dele, ele deu 5 anos falou, em 5 anos, o trabalho de radiologia será substituído pela IA. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele, primeiro, não sabia o que faz o radiologista. Ele achou que o radiologista é o cara que fica olhando para a radiologia o dia inteiro. Não, ele faz muito mais coisa. Tá? E para fazer um laudo, existem muitas outras coisas envolvidas. O que a IA está fazendo, está substituindo aqui, é uma pequena parte do trabalho do radiologista. Os radiologistas estão indo muito bem, obrigado. E, ao contrário da maioria de economistas que fazem previsões furadas, ele foi lá e se retratou. Ups, errei. Então, é um mérito do Hinton. O que eu queria dizer é que a combinação da IA e radiologista vai tornar eles muito mais eficientes e precisos, tá? Que é o que a gente está vendo. Então, as pessoas estão aprendendo a trabalhar com a IA, mas a IA não eliminou os postos de radiologia. Alguma coisa que as pessoas fazem que ainda é muito importante que as máquinas não fazem. E nem devem fazer. Tá? Quando eu desenvolvo, eu tenho um trabalho para detectar, chama de detecção do sintoma, começou na época da Covid. Qual é o sintoma que te manda para o hospital? Chama insuficiência respiratória. É quando o oxigênio não chega no sangue. Você respira e por algum motivo, porque seu pulmão está cheio de vírus, ele não consegue passar. Tá? A gente detecta isso pela voz com o celular. Tá? Eu não faço diagnóstico de insuficiência respiratória. Eu faço uma detecção. Eu dou um número, até uma probabilidade. O médico é que faz o diagnóstico. Se o cara vai para casa, se ele precisa ser internado, se ele vai pôr oxigênio, se ele vai ser entubado. Não sei. Não sou eu, não é a minha máquina. Minha máquina é só um termômetro. Você põe lá e mede aí, dá um número e o médico que decide o que faz. Tá? Então isso é muito importante. Na hora que você planeja o projeto, eu já planejei, fiz a aplicação para a FAPESP do projeto de pesquisa. Eu não quero substituir o médico, eu quero dar uma ferramenta para ele, para ajudar ele numa detecção precoce. Quanto mais cedo você detecta que a pessoa está com insuficiência respiratória, mais cedo você põe ela no oxigênio, maior a chance de desfecho positivo. Você quer que ele vá para casa logo, tá? Você não quer que ele nem seja entubado e muito menos que ele morra. Se bem que em alguns casos a gente ainda tem esses tipos de desfecho, mas a gente quer aumentar a probabilidade de um desfecho positivo. É isso que nós queremos. Ok. Muito bem. E agora, para vocês aqui, será que a IA vai substituir os educadores? Eu dei falando um monte de coisa, mas Oi? Eu não sei, a minha resposta é, sei lá, vocês que vão ter que ir atrás de pesquisar, ver como. Tá? No fundo é isso, eu vim aqui confessar minha ignorância. Falei um pouquinho das coisas que eu sabia, e daqui para frente eu estou dando trabalho para vocês. Tá? Então, se eu não entendo quase nada na educação, por que eu me meto? Porque eu queria saber os efeitos da IA sobre os processos educativos. Eu quero saber, eu tenho uma curiosidade louca. Tá? Agora vocês que vão ter que responder. Tá? E eu quero citar o trabalho de vocês. Ou então a gente bate bola junto. Tá? Claro, não estou tirando o corpo fora totalmente. Mas eu sozinho não vou dar essa resposta, não. Eu não sou competente. E se vocês não são competentes, a gente precisa juntar forças. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, a gente especula que está acontecendo uma série de coisas, mas tem que ir lá medir. Eu acredito em medida. Eu falei em biologia, falei em física, falei em evolução. Tá? Meu ponto de vista é o científico. Se eu não deixei bem claro, eu quero deixar mais claro ainda. Tá? Vamos lá e vamos ver. Como é que a gente mede isso? Tem que desenvolver metodologia? Vamos desenvolver metodologia. A gente erra. Quebrar a cara não é um bloqueio para fazer pesquisa. Tá? O medo de quebrar a cara não pode ser. A gente tem que ir lá, quebrar a cara e aprender. Aprendi, putz, isso aqui eu errei aqui e ali, puxa, que droga. Tá? Vamos fazer de outra forma da próxima vez. Tá? Eu vi do Instituto de Matemática, o pessoal tem medo, já pensou provar um teorema errado. Mas, na verdade, você prova o teorema errado 30 vezes antes de escrever a prova final. Se você tiver o medo de errar, você não faz nada, você não escreve... Quantas centenas de folhas de papel são jogadas no lixo até que você começa a ter uma ideia do que está acontecendo. Então, vamos errar, mas vamos aprender com o erro. Não tem outra forma. Não conheço nenhuma.
Você pode até perguntar para o ChatGPT, mas provavelmente ele vai falar bobagem também. Ele não sabe fazer. Por que ele saberia? Eu gero a próxima palavra, próxima palavra, próxima palavra. O objetivo dele é gerar lucro para Google, etc. Então, na minha opinião, os conhecimentos se adquirem com experimentos e medidas, tá? Os fatos sobre a IA na educação são anedóticos, tá? Especulativos e frágeis. Tá? Eu acho que os especialistas de educação precisam ser íntimos das técnicas de inteligência artificial, tanto que eu vim contar o que tem lá dentro, tá? Vocês não sabem com o que vocês estão mexendo, tá? E os desafios causados pela IA mal começaram a emergir. A gente tem que ir lá e cutucar, ver, fazer experimento, tentativa, mudança de currículo, sei lá, uma série de coisas. A evolução tecnológica sempre destrói profissões e cria novas. E com a IA é o mesmo. Tá? Ela não é diferente. Tá? Essa tecnologia é muito boa para reconhecimento de padrões, tem uma capacidade de reconhecimento de padrões, de geração dos padrões aprendidos, que a gente não sonhava que ia ter, nem quem é da área. Aliás, os primeiros a ficar surpresos foram quem estava lá na linha de frente. Jura que está dando tudo isso? Não acredito. Tem várias vezes que eu mando meus alunos repetir, a pior coisa que pode acontecer na minha área não é dar tudo errado, é dar bom demais para ser verdade. Quando você tem o resultado que é bom demais para ser verdade, eu não posso publicar isso aqui, o pessoal vai me xingar, isso aqui não. Testar 23 vezes, tá? Às vezes é verdade, mas na maioria das vezes a gente acha um erro, uma contaminação, quando o negócio é bom demais para ser verdade. Tá? Então, a tecnologia moderna, ela adquire conhecimento. Aonde? Tem aonde naquela arquitetura armazenar conhecimento? Não, o que ela só faz é gerar padrão. Será que padrão é conhecimento? Não é. É uma parte do processamento. Eu estou convencido que não tem conhecimento nisso. Tem uma capacidade de geração de padrões fantástica. É um mecanismo de controle do conhecimento, que a gente continua sem saber o que é. Existe consciência ou não? Nem sei se existe consciência. Não estou convencido de que existe algo que possa ser chamado de consciência. Para mim, consciência é só um conceito que o cérebro humano gera para poder falar sobre o mundo, poder se comunicar, que não necessariamente é algo que tem uma existência física, real. Por exemplo, felicidade. Eu acho que todas as línguas têm palavras para felicidade, mas o que é felicidade para mim, provavelmente é diferente do que era felicidade para o meu avô. Ele viveu em outra época, com outra expectativa, não tinha computador, não tinha nada. Então a palavra felicidade tinha um significado diferente, era um conceito amorfo, com outra forma. E esses são todos os conceitos humanos. São muito poucos os conceitos absolutos, que a gente nem chama de conceito, a gente chama de... A gente não, os neurocientistas, mas eu já vesti o jaleco. Chama de valências. Eu posso estar excitado, normal ou amortecido. Eu posso estar... ter uma valência positiva, neutra ou negativa. O resto é invenção cultural, necessária para os seres humanos se comunicarem, que o cérebro humano é uma máquina de fazer isso aí. Uma máquina não, é um órgão que faz isso aí. Então, consciência existe? Talvez o que eu achava que consciência seja diferente do que os gregos achavam quando inventaram a palavra. Então, eu acho que então, a inteligência artificial parece não, essa arquitetura parece não armazenar conhecimento, e ela certamente não aprende continuamente, tá? Mas ela tem a capacidade de influenciar o processo de aprendizado dos humanos. E é vocês que vão ter que ver como, se é bom, o que ele faz direito, o que ele estraga, porque ela estraga. O que a gente vê por aí, as crianças hoje em dia, quando começou a pandemia, antes de começar a pandemia, não tinha pandemia. 2020, eu fui conversar a gente recebeu no Instituto de Matemática o pró-reitor de graduação, também era um médico, não era o Aloysio, era outro, em 2020. Eu falei, nós estamos com muito problema de saúde mental. E depois da pandemia só piorou. 30% dos meus alunos orientados ou são ou foram medicados.
Isso aqui não está certo. Nós estamos cheios de problema. Essa porcaria aqui, ô desgraça, viu? Quando estoura a guerra, tem época de alta ansiedade. Não consigo parar de olhar. Tem gente que não deixa o cachorro entrar no quarto. Eu não deixo o celular entrar no quarto. Isso aqui, bicho, fica me tirando o sono. Preciso dormir, preciso da minha saúde. Isso aqui faz mal para a minha saúde. Faz mal para a saúde dos meus filhos, deve fazer mal para a saúde de vocês. A gente precisa aprender a lidar com essas porcarias. Tá? Elas não vão, a gente não vai se livrar delas. Tá? Quem consegue sair de casa sem celular hoje? Ah, vou sair sem celular hoje. É raríssimo, não. Você sai sem celular, você sai sem as calças, mas não sai sem celular. Tá? Você leva o celular na mão. Tá? É um problema isso. Isso não é normal. Tá? E os problemas da IA na educação e na vida das pessoas não vão desaparecer. A gente tem que aprender a entender e a lidar, eu acho, com metodologia científica. Essa é a minha... Então, eu vim aqui para passar a lição de casa para vocês. Ó, essa é a tecnologia que, por favor, vamos explorá-la. Porque eu sozinho não consigo. Não sei, não tenho competência. Mas acho que já a gente juntar a força, a gente consegue. É isso. Obrigado, gente.